Hoje vamos falar sobre uma passagem muito interessante que houve logo depois da fundação de Itajubá. Essa passagem é conhecida como Encontro. Para falarmos sobre o Encontro, nós vamos retroceder à fundação de Itajubá. Sabemos perfeitamente que, em decorrência do falecimento do vigário da Itajubá Velha, vamos falar assim, o padre Joaquim José Ferreira faleceu, e em decorrência de seu falecimento, o padre Lourenço da Costa Moreira, que atuava em Guaratinguetá, foi designado para substituir o falecido, para ocupar o cargo de vigário vamos falar Itajubá. Lá era conhecido como Soledade de Itajubá. Então eu vou chamar Soledade de Itajubá, que os senhores já sabem que eu estou me referindo a Delfim Moreira. Então ele foi designado e veio para cá. O padre Lourenço ficou muito decepcionado com a cidade. Ele achava fria, as crianças sempre doentes, e até usava assim certos adjetivos depreciativos que depreciavam a cidade, a localidade, vamos dizer assim. Então ele, não se conformando com isso, 2 meses depois que chegou, convocou de púlpito os seus seguidores e comentou a situação e que tinham que encontrar uma outra cidade, uma outra localidade para servir de um pouso mais seguro. Ele caracterizava, chamava muito a Soledade de Itajubá de sepultura dos vivos, dado que é um local difícil, um local fundo, com pouca comunicação, vamos dizer assim, isolado. Ele falava frigidíssimo, usava esse termo, muito frio, e enfim, não via condições de prosperidade, uma agricultura muito pobre, muito fraca, e com isso, então, convocou, como eu falei, 2 meses depois de ter chegado de púlpito, convocou os seus fiéis para que fizesse uma caravana à procura de uma outra localidade para fixar aquela localidade. Então, não deu outra. No dia 18 de março de 1819, seguiram em Romaria atrás de um outro local. Foram, grande parte a pé, alguns a cavalo, mas grande parte foram de Delfim Moreira, desceram e chegaram até as margens, a confluência do Ribeirão Santo Antônio com Sapucaí. Ali eles pernoitaram, descansaram um pouco, e os escravos e alguns seguidores lá resolveram fazer então umas balsas para descer o rio Sapucaí à procura de um local aprazível para situar a nova localidade. Comentam, não se tem precisamente o efetivo que veio, mas há quem comente, alguns historiadores falam que cerca de 80 famílias aderiram a essa romaria. Desceram, vieram percorrendo o rio Sapucaí, Padre Lourenço e seus seguidores atentos, olhando as localidades por onde o rio passava. Sabe que naquela época o rio era mais largo, mais sinuoso, não era retificado. Então ficaram olhando, vendo, percorrendo o rio, até chegar aqui. Quando chegar naquele outeiro, onde nós sabemos que está localizada a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade, o padre resolveu parar um pouco e subir o outeiro, aquele morro, aquele pequena elevação que existe lá. Subiram, limparam lá, capinaram, arrumaram lá, desmataram corretamente e entendeu que não precisava mais prosseguir. Dali teve uma visão extraordinária da localidade, tudo plano, favorável à agricultura, favorável a se localizar um povoamento.
E com isso, então, fixou ali, seria a nova Itajubá. Foi colocada até uma cruz com madeira na retirada das árvores e foi realizada a missa, a primeira missa de Itajubá. Veja que Itajubá foi fundada sob a sígne do catolicismo, do cristianismo, com uma missa na ocasião de sua fundação. Bom, então isso, os que já moravam aqui, porque veja, Itajubá não estava totalmente vazio, tinha muitos bandeirantes localizados aqui. E casualmente o possuidor daquela área chamava-se Francisco Alves. E ele prontamente acolheu o Padre Lourenço e se sentiu até honrado em ceder aquela área e seu entorno para ali ser localizado, ser pontualizada a fundação do povoamento. Tudo bem, agora os moradores da Soledade de Itajubá, Delfim Moreira, não ficaram nada satisfeitos. Acharam que o padre tinha desertado, largado seus fiéis e vindo para outro local, tinha abandonado a cidade. E o que os preocupava, alguns ficavam preocupados, que muitos estavam seguindo para Nova Itajubá, Então aquilo criou um problema muito sério, porque, vejam bem, ele achava que era o local ideal para se fazer a cidade, ao passo que os que estavam lá na Itajubá Velha, em Delfim Moreira, entendiam que o Padre Lourenço tinha abandonado a cidade. E o que é mais grave, classificava aquela localidade antiga, Delfim Moreira, como sepultura dos vivos, como um lugar frigidíssimo, um lugar inadequado para se viver. Então ele colocava vários adjetivos pejorativos com relação a Delfim Moreira. O Padre Lourenço acertou, porque a Nova Itajubá foi progredindo, logo se ombreou em população, em evolução com a antiga Itajubá. Foi evoluindo e reformou, confirmou ali aquele local para a igreja, fez uma igreja de taipa, toda coberta, fizeram uma capela mais conciliatória lá. E entenderam que tinha que pegar o material religioso que tinha ficado na Itajubá Velha, vamos dizer assim. Itajubá Velha corresponde a Delfim Moreira. E então resolveram fazer uma romaria, isso algum tempo depois, 1832. Resolveram fazer uma romaria para ir buscar esse material lá em Delfim Moreira. E o Padre Lourenço da Costa Moreira resolveu fazer de uma maneira solene, ele comandando uma grande equipe, uma numerosa procissão, a maior parte indo a cavalo. Tudo que o Padre Lourenço fazia, ele tinha respaldo das autoridades eclesiásticas, ele não estava fazendo aleatoriamente, e com esse respaldo as autoridades estavam dando todo o apoio a essas iniciativas do Padre Lourenço. Montou essa romaria rumo a Delfim Moreira para ir buscar esses paramentos religiosos, todas essas peças que lá estavam, inclusive as imagens, a imagem de Nossa Senhora da Soledade e outras peças de teor religioso que eles iam deslocar para a Capela Nova, iam tirar da Capela Velha para a Capela Nova. Bom, os delfinenses, os originários lá de Delfim Moreira, não acolheram com muita satisfação essa iniciativa e, pelo contrário, resolveram repeli-la com toda a força. Então foi quando eles se entrincheiraram nas bordas, na entrada de Delfim Moreira, com enxadas, foices, facas, garruchas, com tudo que era possível para repelir essa iniciativa do Padre Lourenço. E foi o que aconteceu
nesse local. O Padre Lourenço então, chegou a Peara dos Cavalos e fizeram uma romaria já próxima lá ao local para penetrar na Itajubá Velha. E o que aconteceu? Foram recebidos numa ponte escarpada, que tem lá um pequeno arroio, uma ponte, foram recebidos com hostilidade, com agressividade pelos locais, uma parte dos locais, porque alguns admitiam, estavam aderindo à iniciativa do Padre Lourenço, mas alguns mais exaltados, principalmente jagunços, insuflaram e resolveram repelir com muita violência a procissão. Então a procissão foi escorraçada, foi repelida com toda a energia, a ponto de retornar a Itajubá Nova, a nossa Boa Vista do Sapucaí, como era conhecida. Vejam bem, esse local ficou marcado como local do encontro, tanto que até hoje esse local tem uma placa lá, Praça do Encontro, uma rua que passa próxima a esse arroio, Avenida do Encontro. Então, e o bairro todo, de um modo geral, é conhecido como o Encontro. Então, isso marcou a história de Itajubá como o encontro. O Padre Lourenço voltou, ele mesmo pacificamente entendeu a dificuldade que estava sendo repelido e recuou, não encarou. Eles não estavam, os que foram daqui não estavam preparados para uma batalha, ao passo que os que estavam lá queriam defender a todo custo os paramentos religiosos, as coisas que os daqui iam buscar, não é? Então não chegou nem a entrar na igreja, na entrada de Delfim Moreira, ou então na entrada de Soledade de Itajubá, como é conhecido. Então, Delfim Moreira, Soledade de Itajubá. E aqui, Boa Vista do Sapucaí. Então, os membros de Boa Vista do Sapucaí, pacificamente e incentivados pelo Padre Lourenço, recuaram e retornaram. Alguns retornaram com muita dificuldade, até feridos, machucados pela ação belicosa dos locais. Recuou para cá e retornou a Itajubá sem trazer esse material. Como eu já falei, o Padre Lourenço era respaldado pelas autoridades eclesiásticas e prontamente conseguiu fazer uma imagem semelhante à que tem lá em Itajubá Velha, Soledade de Itajubá, uma imagem de Nossa Senhora da Soledade, e a colocou aqui. Então, e alguns outros paramentos foi arrumando e depois conseguiu uma ordem eclesiástica para trazer posteriormente aquelas livro de tombo, enfim, todo aquele artefato religioso que estava na igreja foi transportado para cá. Então, isso foi uma passagem muito interessante que marcou bastante a nossa história. Itajubá foi progredindo, a nossa Itajubá, e foi confirmado o nome de Itajubá aqui. Lá ficou muito tempo Itajubá Velha, até recebeu o nome de Delfim Moreira, mas aqui é que ficou conhecido como Itajubá. E com esse progresso, vemos que em 1848, isso nós já falamos aqui, no dia 27 de setembro de 1848, Itajubá foi elevada à condição de vila. Padre Lourenço preconizava: este local será em breve uma vila de nome. E quando Itajubá se emancipou na condição de vila, em 1848, Padre Lourenço ainda era vivo e assistiu esse sonho que ele tinha com relação a Itajubá. E como eu digo, os meios eclesiásticos determinaram que esses objetos religiosos fossem transportados para cá e ficasse confirmada então aqui a sede da freguesia aqui em Itajubá. E lá passou a ser um curato, quer dizer, apenas um padre, um cura permanente lá na igreja de Delfim Moreira. Então é um episódio muito interessante que passamos, que vivemos, e mais uma vez reforça
a atitude do Padre Lourenço. O Padre Lourenço era uma figura muito rigorosa, mas honesto. As atitudes dele, nós não temos nada que contradigam alguma coisa fora das normas. Eu repito, essa atitude que ele tomou de ir lá a Itajubá Velho foi respaldada, ele não fez arbitrariamente. Então, tudo que ele fez aqui, ele fez apoiado na sua convicção. Ele, por exemplo, eu posso dizer que depois a Itajubá passou a ser, era conhecido como Boa Vista Sapucaí, mas depois então passou a ser Itajubá, a partir daí, porque Boa Vista Sapucaí, o Itajubá era lá, ficou muito tempo sendo lá, e aqui então, lá era Nossa Senhora de Soledade, já falei, Nossa Senhora de Soledade Itajubá, e aqui Boa Vista Sapucaí. Mais tarde então o nome Itajubá foi incorporado aqui a essa localidade que não parava de crescer. Anos depois já estava muito maior, a população aqui era muito maior do que a de Itajubá Velha. Muitos, eu repito, andaram deixando lá, realmente reconhecendo as dificuldades topográficas, falta de estrada, lugar mais frio, e foram se transportando para cá como a sede realmente de toda essa freguesia. Então era isso que eu queria falar hoje sobre o encontro, é conhecido como o encontro, essa refrega que houve entre os locais e os daqui de Itajubá Novo. Muito obrigado e até a próxima reunião.